Vamos direto ao assunto. Quando me refiro à diretriz espiritual, sei que muitas pessoas, em geral, encontram certa dificuldade para compreender o que estou dizendo. Esta dificuldade é natural, pois, para desenvolver esta compreensão, é necessário um estudo que está muito além do que é oferecido e estimulado na casa espírita. Você somente compreenderá, de fato, este conceito depois de estudar um pouco mais. Porém, é possível desenvolver uma ideia inicial. As pessoas da minha idade, acabei de completar 65 anos, se recordam que seus pais, ao observarem alguém praticando uma ação desrespeitosa a uma pessoa qualquer, além de ficarem escandalizados, diziam: esta pessoa não é temente a Deus. Nossos pais nunca viram uma degradação moral com semelhança remota à que assistimos. Toda a população obedecia a uma série de ideias que, por serem fundamentadas na convicção, exerciam um papel dominante nas ações das pessoas. No livro Karma, a Lei, eu as denomino, por motivo pedagógico, ideias dominantes. Pois bem, essas ideias que nossos pais desenvolveram foram fornecidas pela Igreja Católica. Esta série de ideias estabelecia um freio que limitava toda a ação desgovernada e todos se mantinham dentro de um caminho mais estreito no qual acomodavam suas ações. É a este conjunto de ideias que se fundamentavam no temor a Deus que denomino diretriz espiritual. E para uma compreensão técnica da diretriz espiritual, você terá que estudar no site cienciaespírita.com.br. Com esse estudo, você compreenderá detalhadamente o mecanismo de ação psíquica desta diretriz. Você compreenderá como ela atua em você mesmo. Pois bem, os espíritos que nos legaram a doutrina sabiam perfeitamente que a Igreja Católica, com suas ideias mitológicas, não sobreviveria intelectualmente em um mundo com uma evolução intelectual semelhante à que tivemos. Portanto, para suprirem a deficiência e manter viva uma diretriz espiritual, eles nos legaram a doutrina espírita. Este é um dos objetivos da doutrina. Eles nos deram o tempo necessário para que a estudássemos e compreendêssemos. Tivemos até hoje mais de 1,5 séculos à nossa disposição para este estudo. O que fizemos deste tempo? Nós o usamos para deturpar as ideias apresentadas. Transformamos a doutrina em mitologia e abandonamos toda a tentativa de compreensão, mesmo tendo recebido um treinamento e devido preparo antes da atual reencarnação para podermos exercer aqui um trabalho reformador das ideias. Vou fornecer um pequeno exemplo da deficiência de nossos estudos. Aproveite e analise a você mesmo. Você conhece alguém que tenha se interessado, de fato, pelo estudo e que tenha, por exemplo, analisado um diálogo interessante entre Kardec e o Espírito Verdade, acontecido no dia 17 de junho de 1856, tendo como médium a senhora Baudin? Este diálogo foi publicado no livro Obras Póstumas. Veja esta parte do diálogo. Eles falavam sobre o livro dos Espíritos.
Atenção! Coloquei em nossa conversa apenas uma parte do diálogo para assim estimular seu desejo de compreender o contexto em que ele se encerra. Estude este contexto e este estudo o ajudará a compreender corretamente o contexto em que se insere a própria doutrina. Você compreenderá muito mais do que pode imaginar. Kardec pergunta ao Espírito Verdade: uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que dela pensas? Resposta: o que for revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deve tornar a revê-la a fim de ampliá-las em certos pontos e abreviá-las noutros. Entendes que deva ser publicadas antes que os acontecimentos preditos tenham se realizado? Veja a resposta. O Espírito Verdade diz: uma parte sim, tudo não. Pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja este primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Assumirá proporções que longe estás agora de suspeitar. Tu mesmo compreenderá que certas partes só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Pois bem, quase 10 anos se passaram e Kardec escreveu uma nota que vou ler um trecho. Nota, escrita em janeiro de 1867. Na época em que essa comunicação foi dada, eu tinha em vista o Livro dos Espíritos. E longe estava, como disse o Espírito, de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Os acontecimentos preditos, só decorridos muitos anos, teriam de verificar-se, tanto que neste momento ainda não se deram. Pois bem, caso você analise detalhadamente esta comunicação, buscando compreender o contexto em que ela se insere, vai descobrir muitas coisas importantes e outras simplesmente curiosas. De importante você acabará por descobrir que todo o trabalho de Kardec é apenas uma introdução aos estudos das filosofias ancestrais aconselhadas na questão 628 de O Livro dos Espíritos. Você descobrirá que estas filosofias é que fornecerão as instruções adequadas para nosso desenvolvimento espiritual. Você descobrirá que o Evangelho do Mestre Jesus é uma destas filosofias e que as pessoas que mais falam a respeito do Evangelho nunca chegaram a compreender realmente as ideias ensinadas pelo Mestre Jesus. Em outro vídeo, voltaremos a estas filosofias. A ignorância e a estupidez reinantes em nosso movimento sempre combateram e ainda combatem estas filosofias. Estas pessoas de conhecimentos muito limitados e de arrogância imensa dizem defender a pureza doutrinária, contradizendo frontalmente a própria doutrina. Pois bem, os espíritos que nos legaram a doutrina sabiam perfeitamente que tudo isso iria acontecer. Porém, chegou o momento de começarmos a olhar com responsabilidade tudo que é feito em nome da doutrina. Uma certeza, todos que analisaram meus vídeos já têm. A casa espírita atual é incompetente para fornecer uma diretriz espiritual
às pessoas que a procuram. As pessoas chegavam à casa espírita levadas por motivos diversos e logo ficavam deslumbradas com as possibilidades de diálogo com os espíritos e também com as instruções que eles forneceram. Porém, são em seguida introduzidas em um infindável caminhar em círculos. Não há progresso nas ideias. Estas são sempre as mesmas e apenas vão sendo modificados os modos de apresentação. Os interesses que se destacam na casa espírita estão sempre voltados para o mundo material. E todo interesse de ordem espiritual foi relegado ao esquecimento. E os livros que hoje distribuem e assim aconselham também não trazem ideias novas ou uma evolução das ideias já apresentadas. Atualmente, muitos destes livros, se não a maioria, são verdadeiros lixos. Agindo deste modo, a estagnação intelectual leva as pessoas a perderem o entusiasmo com a casa espírita. E esta pessoa acaba se afastando lentamente até abandoná-la em definitivo. Aí está a causa dos números apresentados no segundo vídeo. A doutrina espírita tem total condição de fornecer a satisfação intelectual que todos almejam. Não importa a bagagem intelectual da pessoa. A doutrina espírita tem recursos para atendê-la, mas não com os atuais dirigentes. Eles são muito ignorantes, arrogantes e prepotentes, tanto que são incompetentes para fornecer uma diretriz espiritual para eles mesmos. Espero que eles estudem e que comecem a reparar o mal que já fizeram com a conduta equivocada. No próximo vídeo, vamos voltar ao texto de Viana de Carvalho. Desejo que você conquiste muita paz.